Olá, tudo bem com você? Você está no canal Aonde Vamos, um canal novo que nasceu no dia 15 de abril de 2025 e sempre busca trazer pessoas que possam nos ajudar a pensar e a entender as questões que nos mobilizam, instigam, preocupam, fascinam e iluminam. Antes de começar, eu preciso pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostar dessa entrevista, curta e também deixe o seu comentário, sua sugestão. A gente lê todas e elas são super importantes para nós. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial que eu já queria que tivesse vindo aqui há algum tempo e nós conseguimos hoje, a Renata Falzoni, que é vereadora aqui por São Paulo, mas antes de vereadora é uma ativista do mundo da bike há muitos anos, né, Renata? Tempos. Muito. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Super, muito obrigado. Eu que agradeço e estamos aqui. Sempre lembrando assim, né, que eu estou vereadora. Eu sou Renata e sou ciclista. Exato. Para quem não conhece a Renata, ela foi eleita agora em 2024 com 30.206 votos pelo PSB de São Paulo. Pedalou a tocha olímpica em Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Esse a gente tem que contar que é muito legal, né? Formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie e adotou a bike como seu meio de transporte em 1976. Eu tinha 1 ano, veja só. E trabalhou como fotojornalista a partir de 1979 na Folha, na Isto É. E no final dos anos 80, tornou-se a pioneira no Brasil como videorepórter. Para quem hoje vive no mundo do celular, né, é difícil para quem não é da nossa geração entender o que isso significa. Era muita coisa, né, Renan? Completamente. Sempre foi meu sonho. Quando eu saio da arquitetura, eu vou direto para fotografia com muita vontade de fazer esporte, estar no esporte e já indo de bicicleta para todos os lugares. E aí nesse engrossamento do caldo, eu viro vídeo repórter em 95 nos canais de ESPN. Mas antes disso a gente já fazia na rádio, o Bike Repórter, Rádio Eldorado. Quem é mais antigo se lembra, os ciclistas pela cidade contando o que acontece até hoje, quão ruim o trânsito para quem está nos automóveis né? E o quão excelente é para quem vai de bicicleta. Então, assim, essa coisa de você unir a bicicleta à atividade de jornalismo fez com que nós virássemos bike repórteres, depois mais nos canais de ESPN, vídeo repórteres sempre em bicicleta. E com isso eu consegui pedalar 33 países fazendo documentários, que foi um imenso privilégio. Eu nunca me esqueço de um vídeo seu. Para mim aquilo era um poder de você preparando uma mala para uma das suas cicloviagens. Pra fora. É um minimalista. Nossa, minimalista é pouco, né? Claro. Com a bicicleta a bordo, né? E eu até hoje faço isso. Por exemplo, eu tenho uma agenda na semana que vem, que é o Bicicultura em Niterói. Eu pedalo até Congonhas, dobro a bicicleta, coloco numa malinha, saio em Santos Dumont, pedalo até a barca e chego em Niterói. Então é um sabor. Eu sempre falo que eu estou começando a minha 10ª infância. Sabe aquele sabor de conexão com a alegria de infância? Você está fazendo algo que desafia tão fortemente o esquema, que é você pegar um carro, um Uber, ir para o aeroporto, tudo. Não, vou pedalando, embrulho, saio pedalando. Isso é muito poderoso. Atiça uma... Sabe aquele prazer de você desafiar o porquê que tem que ser assim e pode ser de outra forma, né? A multimodalidade, que é você andar a pé, de bicicleta, transporte coletivo e combinar isso tudo, é algo que sempre me deu muito prazer. E até hoje meio que conduziu as rédeas da minha vida, né? Propor uma cidade que todo mundo possa fazer isso e não ser um ente alienígena, como até hoje ainda me considero. Tem uma questão também que quando você está fechado num carro, né? Não é só... Porque às vezes você está parado, fechado num carro, no trânsito. Às vezes, quando que você está andando? Exato. Se ele estiver andando rápido, você não presta, né? Não dá tempo de olhar para o lado e prestar atenção nas coisas. Mas parado, fechado, olhando no celular... Essa perspectiva, né? De olhar para fora, olhar para os imóveis da cidade, olhar para a calçada, olhar para um morador de rua, né? Quando as pessoas me perguntam qual foi a diferença entre a cidade dos anos 76, quando eu parei de andar de carro e comecei a pedalar,
de hoje é justamente isso: vidros fechados, escurecidos por películas, carros com ar-condicionado, som grande, esse extremo isolamento. Então, naquela época, ainda existia um olho no olho com o motorista. Você pedia, você agradecia, você negociava o compartilhamento. Hoje é um para-choque. Muitos motoristas, às vezes, são gentis, param para dar a passagem. E eu não consigo entender porque eu não consigo vê-los. Em função de todo um isolamento. As pessoas que estão dentro do carro estão me vendo. Sim. E eu não os vejo. Eu estou negociando com para-choque. Isso aumentou muito o grau de desumanização do trânsito. Então, são pessoas tentando negociar com outras pessoas que viraram máquinas para quem está fora do carro, né? É. Eu também ando de bike, né? Mas É verdade. Isso é muito bom, as né? trilhas. Eu confesso que eu me sinto mais segura andando de bike Você numa é um trilha. insecto, né, de pessoas. Tanto que existe perspectivas do porquê que o ciclismo de estrada no mundo inteiro sofre por aumentar os adeptos, muito embora seja uma prática muito querida, muito crescem os eventos até elitizados, como o Letap, como o Giro, fora do Brasil, fora da Europa, que atraem ciclistas de estrada para um evento que vai lhe custar caro, mas o ciclismo de estrada mesmo, ele tem dificuldade justamente por causa da violência nas estradas e tudo mais. Onde é que nós estamos? Nas estradas de terra e nas trilhas. Eu também estou lá. E o que é interessante é que isso também promove o cicloturismo, que seriam, por exemplo, os caminhos da fé no estado de São Paulo. Sim. Por onde passa o caminho da fé, para quem está nos ouvindo, é uma rota de peregrinação brasileira aos moldes do Caminho de Santiago, que originalmente nasce em Águas da Prata e chega até Aparecida. Hoje, vários outros fingers, né, outras rotas alternativas fazem esse circuito, e por onde passa esse circuito houve uma alteração muito forte na estrutura econômica. Então você teve uma fixação do morador rural à sua terra, porque ele passa a fornecer lanche para nós, hospedagem e tudo mais. Então, nós que estamos indo para as trilhas, nós estamos solidificando uma economia rural importantíssima. Eu fiz esse caminho, mas justamente o que você falou, eu saí de Camanducaia, eu fiz a pé. Que delícia. E é isso mesmo, né? E é sofrido a pé, hein? Porque não São passa 5 dias. É impressionante, eu não vejo descida ali, só tem subida. É o único caminho que você sobe, e não tem descida e chega subindo. Claro, exagero. Mas tem muita subida mesmo. É mesmo. Mas olha, um outro feito que eu acho interessante a gente contar também, você fez a primeira transmissão nacional em alta definição, ESPN em 2011, né? Sim, quando eu entro na TV, tudo que eu queria era ser vídeo repórter. E a organização até jurídica do que é ser jornalista não permite que você esteja na rua filmando sem ter um cameraman, um jornalista, um assistente e tudo mais. Só que esse dinheiro vai para onde? Para o futebol. Ele não vai para escalada, para caminhada, para espeleologia ou mesmo balonismo. Foi quando a tecnologia nos ajudou a propor coberturas com menos investimento de dinheiro, mas com alto teor de agilidade, para que a gente consiga cobrir coisas que uma ENG pesada, ENG é uma estrutura de câmera com repórter, com motorista, não consegue ir. Então, uma escalada, uma travessia de uma gruta, uma travessia de uma cordilheira, ou mesmo uma viagem de bicicleta, não comporta. Só que a tecnologia nos ajudou. E olha que interessante, na virada de 2009 para 2010, já em 2006, a gente já tinha condições com câmeras de mão ter mais qualidade em termos de qualidade técnica de linhas, de captação, do que tinham as TVs. Então a gente, com câmeras menores, tínhamos melhor qualidade. Olha. E aí, em 2010, as televisões passam a ser HD. Só que a produção nacional não era em HD. Então, aí a minha já entrou sendo HD, cobertura de Rock in Rio ao vivo, em HD. A gente fez uma revolução legal. E aí, depois, eles se adequaram. Você pode reparar que as câmeras de televisão hoje são menores e melhores. E o Link é uma sacolinha, né? Desse tamanho hoje. Lembra que tinha aqueles carros, abriam aqueles... né? Nossa, Casablanca era grande, ainda é até hoje, né? A grande empresa que faz esses ao vivo. E nós com um celularzinho colocado ao vivo. Mas demorou, porque você tinha um gargalo em cima de quantidade de dados que você passava por segundo. Hoje melhorou e muito, o tempo nos ajudou e muito.
Se deixar, a gente vai ficar falando Mas do nesse meio tempo, esporte. sabe o que aconteceu, né? As televisões morreram, só estão com futebol porque tudo passou para a internet. Então a gente continua sem os espaços que antigamente nós tínhamos. E tem uma outra discussão agora das funil. bets também, né? Pelo amor de Deus. Isso daí para mim devia ser banido do mundo. Eu também Do acho. mundo. Assim, eu desde sempre brincava e hoje mais ainda, olha que incrível. As pessoas vêm muito cobrar religiosidade, profecias e tudo mais. Você confessar o que você é. Eu falo assim, olha, eu não sei exatamente o que eu sou, mas na minha religião não se pode apostar. E eu estou dizendo isso em Las Vegas, e você trabalhar, suar e apostar esse teu suor, tá louco. Isso sim, no meu entender, é completamente, eu não gosto de usar a palavra pecado, mas é antinatural em cima de uma espiritualidade da pessoa, você desperdiçar apostando. E tá criando uma dependência também, né? Total, Virou né? um problema de saúde pública também, né? Com certeza. E quem está se prejudicando de novo, né? Eu aqui, eu até comentei isso o Breno Altman veio aqui e eu comentei, a gente discutiu essa questão das bets, porque daí também tem uma crítica entre os canais, né? Quem tem mídia programática sem bloquear, quem não tem, quem consegue se autofinanciar, quem não consegue. E eu falei, eu bloqueei, assim, a gente consegue escolher um pouco o perfil de anunciante do canal. Mas se você assiste um jogo de futebol, tá na camiseta do jogador, tá isso. Eu não consigo mais assistir. Eu ia a estádio. Isso está tramitando na Câmara projetos para proibir isso e eu sou totalmente a favor dessa proibição. Eu não gosto de proibições por proibições, mas neste caso a gente tem que cuidar da saúde da nossa população. Tem que cuidar. E é uma questão mesmo, como você falou, de saúde pública, que tem um enorme prejuízo financeiro nas famílias. Então a pessoa se mete em... Não, vamos mudar de assunto, mas é exatamente Vamos falar isso. da frente parlamentar de direito à cidade, que esse assunto é muito interessante. A Renata, o Nabil Bonduque e a Marina Bragante se juntaram e criaram formalmente a Frente Parlamentar de Direito à Cidade. Porém, vocês já vinham fazendo uma série de iniciativas aí, brigando, defendendo a cidade, que são as ações precursoras, né? Vamos dizer assim. Já na campanha, nós três, a gente se mirava, porque na campanha é muita rivalidade. Mas Nabil Bonduque, Marina e eu, nós somos desde sempre muito unidos por causas parecidas e que andam paralelas, trincheiras paralelas. Na ocasião... Renata, desculpa te interromper, é importante dizer, né? Nem são do mesmo partido. Não, nós três, cada um no seu. Cada um no seu. E o que é incrível que cada um do seu e se convites existirem para mudar, eu tenho certeza de que nenhum dos três aceita. Né? Que nós estamos muito bem colocados e é importante essa fusão e essa soma de diferentes partidos. Mas não é por isso que nós estamos em diferentes partidos. A gente chega... Nabil e eu temos uma história de vida juntos, né? Eu conheço ele do tempo do Dante Alighieri. Nós éramos adolescentes. Ele foi muito amigo do meu primeiro... Eu não posso dizer maridão, mas o primeiro cara com quem eu morei junto, João Batista de Oliveira César, foi quem me apresentou o Nabil. A gente viajou muito junto. Eu conheço muito bem a esposa dele, mãe dos filhos dele. Eu tenho uma relação de amizade muito antiga. E também de questionamento, porque naquela época eu ajudei a fundar PT, corremos atrás de assinaturas e já em 85 eu me desligo do PT de uma forma conceitual mesmo, que não é o caso aqui. Mas o Nabil continua e eu fazendo trabalhos paralelos mesmo, mas assim, sem nem estar afiliada em nenhum partido. Quando a gente está lutando para a não derrubada das árvores do futuro túnel Sena Madureira, que por sinal continua nos projetos da atual gestão, teve um momento que nós estávamos os três tomando chuva no mesmo lugar. Eu agarrado em árvore, sendo arrancada, a Marina tentando falar com o promotor para brecar e o Nabil lá também nos ajudando. Ali solidifica um pensamento que a gente já tinha da gente se juntar na Câmara e nós meio que fundamos ali. Vamos fazer uma frente parlamentar juntos, porque nós pensamos igual e nós somos a soma de três importantes partidos nesse quesito, nessa questão. E agora nós estamos colocando no papel, fundindo e trabalhando muito. Uma frente parlamentar, o grande desafio dela são os vereadores atraírem até outros
nós atraímos até o trabalho de outros, não ficávamos só, não digo os só, três, né? porque nós estamos falando em PT com PSB e com rede, né? Não é só, né? Nós estamos falando numa soma bem importante. Mas é você atrair os olhares de outros vereadores, independente da matiz de posicionamento, relação base, oposição, o que for, para que a gente consiga iluminar uma causa tão importante que deveria unir todos os vereadores, que é o direito à cidade e à sustentabilidade. Nada do que a gente propõe é, não, mas isso não é bom. É bom. O que a gente não consegue implementar é por causa das forças de especulação imobiliária, das forças negacionistas, do clima e tudo mais. Então, assim, esse é um grande desafio que nós temos hoje. E estamos trabalhando super bem, lançando a frente parlamentar, muitos felizes, e estamos juntos. Marina Bragante, Nabil Bonduque e eu. E é incrível porque Marina, muito forte em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente, Nabil em termos de habitação e eu em termos de acesso à cidade através da mobilidade. E somando isso, ainda mais imaginando que 66% dos causadores dos gases de efeito estufa na cidade de São Paulo vem do combustível fóssil, né? Então nós estamos somando muito, muito mesmo, né? Estamos trabalhando. Temos vários projetos juntos. Vaga Verde, que é substituir as vagas de automóveis por área verde, permeável, com árvores. No caso do Nabil, está muito forte em cima das habitação social. No caso da Marina, ela está com um projeto muito bom que propõe toda uma educação ambiental a partir da escola, mas que é muito transversal. Desde o tema que você estuda, até as roupas que você usa, até a comida que você come, prepara e por aí vai. É uma coisa muito transversal. Então, estamos trabalhando e estamos somando forças, o que é bom. Eu vi que você fez como se fosse até uma reportagem, né? Você entrando no transporte público, num ônibus, acho que na cidade de Tiradentes, né? Exatamente. Às 6 da manhã, e aí você faz toda a peregrinação que milhares de paulistas ou quem mora e trabalha em São Paulo tem que fazer para chegar no seu trabalho. Aí você sai da cidade de Tiradentes para chegar na Câmara. Regina, nós chegamos às 6. Entre 6 e 7 da manhã passou uns 12 ônibus, era para ter passado pelo menos uns 15, 16. Daquela linha passaram menos ônibus, então já foi uma primeira denúncia mostrando que as companhias de ônibus elas não colocam a frequência de ônibus contratada. E os ônibus nem param de tão cheios. Então eu estava ao lado de várias mulheres trabalhadoras que estavam esperando por 1 hora para que um ônibus parasse. Então pode imaginar, quem contrata uma pessoa e às vezes se zanga porque ela chega atrasada, imaginar que essa pessoa, essa mulher, esse trabalhador ficou 1 hora parada esperando um ônibus passar com condições de brecar e abrir a porta. Então, assim, o buraco da mobilidade da cidade é muito mais embaixo. E quem não está na periferia assistindo, vendo e vivenciando, eu, embora tenha ido lá ver, não vivo isso. Foi uma experiência de um dia, né? De uma manhã. Eu já conhecia também, né? Porque nós ciclistas, pessoas que só andam de bicicleta, e eu que vou muito em vários lugares para conhecer a cidade pedalando, conhecer o produtor rural da cidade, o que faz, e novas rotas de cicloturismo, e passeios ciclísticos nesses lugares, a gente conhece, mas nós temos o privilégio de não viver. Agora, é impressionante. Outra coisa que nós conseguimos também foi o resgate de uma rota de um ônibus que deixou de passar pelo bairro, fazendo com que os trabalhadores tivessem que caminhar mais até o ponto inicial. Então, tudo isso atrapalha muito a vida da população e vai precarizando. E os números mostram o que é verdade isso, porque nós tínhamos antigamente 71% de São Paulo, 71% das viagens na cidade de São Paulo eram ou a pé exclusivamente ou a pé combinado com transporte coletivo. A pé combinado com transporte coletivo. Esse número caiu para 67%. Significa o quê? Um abandono, um êxodo do transporte coletivo. Para onde vai essa pessoa? Para moto? Para Uber? E para o carro individual. Ou seja, é uma espiral descendente que só piora a condição do trânsito. Para você resolver, você tem que ter acesso ao transporte coletivo de qualidade, pontual, que abre a porta, você consegue entrar e não ir como sardinha num ônibus 1 hora depois, combinado com isso e combinado. Então você anda a pé e vai para o ônibus, e o ônibus e todo esse sistema
isolado do congestionamento através de corredores de ônibus, de fato segregados do congestionamento. Com isso, você melhora o transporte coletivo e você atrai as pessoas a deixarem os seus carros em casa. Essa é a solução. E não é o que vem sendo praticado já há várias gestões. Então, quando você vê que o transporte individual supera em porcentagem o transporte coletivo, isso é um sintoma gravíssimo, porque chega um momento que você não consegue mais recuperar. Sabe, quando você tem uma queda muito grande, você não consegue mais recuperar. E por mais que seja ruim o transporte coletivo na cidade de São Paulo, ele ainda é a força motriz maior nos seus deslocamentos, mas já está perdendo para o automóvel. E isso é muito, muito dramático. É um sinal de alerta que eu não vejo políticas públicas no sentido de fato, melhorar. Por exemplo, a gente não vê os corredores de ônibus saindo do papel, a gente não vê o dinheiro nem tem para faixa de ônibus, a gente não vê fiscalização de quais carros podem estar ou não no corredor de ônibus, a gente não vê fiscalização na frequência dos ônibus e por aí vai. É muito sério isso e é um problema de décadas mesmo, né? E afeta toda a população. Porque, veja bem, se eu contrato uma pessoa para ajudar com a minha mãe na minha casa, eu não quero que essa pessoa gaste 2 horas e meia para chegar, 2 horas e meia para ir embora, que ela... Não é isso que a gente quer. Ou deveria querer para o seu funcionário, para o seu prestador de serviço. E o mesmo contrário, uma pessoa que não consegue poder escolher um trabalho mais perto da sua casa, porque onde ela mora não tem emprego, essa pauta não abriu, não tem emprego e no centro não tem moradia, olha como está tudo concatenado, né? Então... E aí, com essa mudança do plano diretor, eles abriram para a construção desses apartamentos de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, que teoricamente estão na tal da faixa, né, perto de metrô e tal. Aqui mesmo, aqui perto, tem um que é 26 metros quadrados. O apartamento custa mais de R$300 mil. E ele, neste caso eu não sei, mas assim, qual foi o mecanismo? Habitação de interesse social. Que deveria ser, né? Sim, ele não está pagando alguns impostos. Para ser o quê? Um incentivo a você ter uma venda, só que na venda não foi controlado quem foi o comprador. E também não foi nesse processo, por quem estava nesse processo de venda, tudo informado para o comprador de que esse apartamento não deveria ser para uma pessoa de um poder aquisitivo melhor. Então você teve todo um investimento de produção de habitação de interesse social, mas você não teve o destino desses imóveis para quem de fato deveria estar comprando. Na Câmara foram apresentadas 2 intenções de CPI da HIS, que é a Habitação de Interesse Social. Uma feita justamente pelo Nabil, pela bancada da esquerda, e outra feita por um outro da direita. E foram aprovados, em primeira instância, de que teria sido feita uma CPI da habitação social e uma outra do Jardim Pantanal. E como não agradou a base, eles não, os partidos da base não indicaram pessoas para comporem essas 2 CPIs. Conclusão, passou o prazo. Aí o PT entrou no Ministério e conseguiu, e mesmo assim não está sendo implementada, porque já tem outras CPIs rodando. Então, por mais que houve sim o interesse de se investigar, os mecanismos foram usados todos os mecanismos, até legais, para que isso fosse obstruído e obstruir-se. Aí a gente pode falar muito sobre isso, mas é boring. Mas eu queria muito reforçar um ponto. A gente já trouxe aqui entrevistados e entrevistadas para a gente tratar de questões nacionais, até de geopolítica, enfim, guerra, Gaza, China e por aí vai. Mas eu sinto que as questões do município e do estado, justamente porque às vezes as pessoas olham muito mais para as questões
né, de Brasília e tal, elas acabam ficando um pouco esquecidas por parte da população. E também tem uma parte da população que não entende muito bem o que é da alçada do município e dos vereadores e assim por diante, né? Então eu tenho buscado muito trazer essas discussões aqui no canal para chamar a atenção, porque no nosso dia a dia, na nossa vida, o que mais nos afeta, na verdade, são essas questões municipais e estaduais, né? Regina, você está coberta de razão. Coberta de razão, e existe de fato, por exemplo, até na Câmara mesmo, você vê que existe uma parte, especialmente o pessoal mais à direita, que toda vez que sobe no palanque é para atacar o federal e não discute a cidade. Então é uma estratégia que pode ser interpretada até como eleitoreira, porque 26 está aí e, de repente, esses vereadores têm uma intenção de saírem para deputado federal, mas não está se debatendo as coisas da cidade nesse momento. Outra coisa também muito importante, é por isso que as pessoas me perguntam, você vai ser candidato em 2026? E eu respondo com um belo e grosso palavrão. Nem porque desde sempre, o meu projeto é o município, a cidade, as questões que a gente consegue e que são fundamentais e importantíssimas. E depois que eu fui eleita, é interessante, porque por que eu não saí candidata antes, né? Eu tenho vou fazer 72 anos agora, na semana que vem. Puxa vida, né? Já era a época de você estar, né, indo viajar, né? Faz parte de uma maturidade mesmo. E eu um dos efeitos colaterais que eu estou gostando muito, Regina, é conseguir falar de política com um segmento de pessoas que até pedala comigo, que antigamente não queria saber de política. Então, se eu conseguir deixar um legado de que mais e mais pessoas não só se interessem, mas arregassem a manga e partam para tentar ser eleitos, ou apoiar, ou criticar, ou se interessar melhor. Porque o que eu vejo dentro da Câmara é que muitas coisas acontecem na certeza de que grande parte da população e dos próprios eleitores não vai se interessar o que está rolando. Então, quando o pessoal vem e me cobra, acho ótimo. Para o bem, para o mal, dane-se, ótimo. Vamos conversar, vamos trabalhar, porque o não se interessar, que eu entendo como é natural, porque eu a vida inteira também tive essa dificuldade de conseguir abraçar as mangas e fazer atuação política, que é chato, toma tempo, etc. e tal, é o pior veneno para a cidade. A gente tem que ter uma população de fato atuando. Agora, os espaços de participação onde essa população entra, ingressa, eventualmente sai candidato ou pressiona, a gente vê eles sendo sistematicamente sucateados. Então a gente tem que resgatar, inclusive, o direito da população ter espaço de participação. Que a gente vê várias e várias. Tenho certeza que você tem vários e vários casos para mostrar o quanto a gente vem sendo alijado do processo democrático republicano. Que é um direito constitucional, né? E que dá trabalho. E que a população, além de não. Por que não se interessa? Porque o que adianta? E você vai parar, poxa, o que adianta mesmo? Porque não é deliberativo, ele é consultivo num horário que ninguém pode, e mesmo nas audiências públicas, nenhuma audiência pública que eu fui em relação às metas da cidade de São Paulo chegou e falou, vamos construir o túnel Sena Madureira. Nenhuma. Tá lá, o prefeito falou de novo para nós, vou construir o túnel Sena Madureira. Então é realmente é desgastante. Mesmo assim, se não tiver mais e mais participação popular e pressão, a gente não vai conseguir resgatar o nosso direito à nossa própria cidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Cara, qualquer pessoa que está num CADES, qualquer pessoa que se colocou, que se elegeu, tem aqui o meu respeito. Tem aqui o meu respeito, porque é sim desgastante, toma sim tempo dos teus filhos, dos teus netos, da tua casa, de você comer bem, de você cozinhar, de você estar em família. Toma tempo sim. É o seu fim de semana, é de manhã, de tarde, de noite. Nossa. Eu estou no conselho, né, do Parque da Água Branca, um parque estadual. As reuniões são às quartas, 10 horas da manhã, uma vez por mês. E é isso. Dane-se se você é médica, se você trabalha nisso ou naquilo, dane-se. Acaba sendo um emprego não remunerado e que você não consegue ter o devido respeito. Mas vamos embora, estamos ali.
Vamos falar um pouquinho das ciclovias? Vocês fizeram um trabalho, acho que durou 6 meses, né? Auditoria Cidadã das Ciclovias é um documento que quem quiser pode baixar, tá no seu site, né? Vocês avaliaram com a ajuda de 100 voluntários, isso é muito bonito também, né? 735 quilômetros de malha cicloviária na cidade de São Paulo. O que vocês descobriram? O porquê? Se no dia 1, até antes de vencer, já tinha isso. A gente precisa conhecer o que temos, o que não temos E a situação do que está aí, né? Exatamente. Então, logo a gente foi eleito, nós construímos um gabinete que tem um forte lado de dados de pesquisa. E o projeto número 1, que foi muito bem abraçado, porque o chefe desse departamento interno no nosso gabinete, ele vem da ciclocidade, que sempre fazia pesquisas e muita incidência nas políticas públicas a serem tomadas, que é o Flávio. E aí eu falei assim, não, eu quero que a gente conheça todos os centímetros das estruturas cicloviárias, vamos dizer onde eles dizem que tem e não tem, onde eles estão mas não estão, onde tem carro em cima, onde tem buraco, onde dá, onde não dá, etc e tal. Então, o trabalho para ser feito teve que chamar voluntários, e os voluntários foram capacitados. Não é que era voluntário, tudo bem, tá aí, vai lá e faz. Não, eles foram capacitados. Tanto que eu mesmo me coloquei como voluntário a desistir de tão complicado que é o processo. E aí pedalou-se os 750 quilômetros, que na verdade não é tudo isso, né? Que diz que tem, mas não tem. Não só fotografou-se e documentou-se os problemas pontuais, pensando em piso, largura, sinalização, interseção, e agora já não me lembro mais um quinto dado. Isso tudo foi visto. E outra coisa que foi feita, que foi incrível, porque aí foi a equipe do gabinete que pedalou mais de 1.500 quilômetros, mas foi filmado todos esses 750 quilômetros em 360 graus. Então, quem entrar lá no falzone.com.br vai ver lá a Auditoria Cidadã. É pesado, vai demorar para carregar, mas vai poder andar em todos os quilômetros das ciclovias e ciclofaixas, com uma perspectiva de 360 graus, não como o Street View do Google, que é a partir da rua, mas sim a partir da ciclovia. E semáforos, o último era semáforos. Desculpe, dos 5, o último era semáforos. E com isso a gente entregou esse documento para a CET, né? E que estão muito parceiros nossos. E assim, quando eles têm dinheiro e condições de fazer manutenção, sabe aonde ir. É porque vocês entregaram um presente para eles, né? Não é bom? Oh. E para a cidade, para nós, né? É um retorno, porque nós tivemos voluntários, mas a equipe trabalhou com salário, que é o grande difícil quando a grande diferença entre você ser um ativista e você estar na Câmara é você ter uma equipe dedicada. Se a equipe não vai fazer nada ou vai trabalhar, é uma opção do vereador. No nosso caso, a nossa equipe, inclusive, eu estou negociando dias de folgas. O banco de horas já está grande. O pessoal está trabalhando muito mais horas do que aquilo que até eu imaginei que nós fôssemos trabalhar. Ontem mesmo saí 10h30 da Câmara, da noite, não é 10h30, é 22h30, e hoje vai ser por aí também. E tudo bem, estamos lá para trabalhar, para dar presença, e a equipe também. E isso que é bom. Agora me conta, são quantos vereadores hoje? 55. Todo mundo vai? Tem vereadores que você não vê lá, mas você tem logo no começo deste legislativo, nós conseguimos resgatar que projetos de lei de quarta-feira, que são os do executivo, e os nossos, entre mil aspas, polêmicos, aqueles que têm debate, tem que ser presencial. Tá. Tem que ser presencial. E aí até sofremos uma crítica por parte da mídia que é real, mas não é legítima, que é a esquerda pediu isso para poder barrar. Não. Quando você... Muita calma nessa hora, de se explicar, porque as pessoas que estão nos ouvindo não conhecem o processo, como eu também não conhecia quando cheguei lá. Sim. Né? A gente chega lá e sapateia muito, porque não entende e toma uns escorregões. Tem que circular muito naqueles corredores, naqueles gabinetes. Para você votar, você tem que ter um quórum mínimo. E sendo híbrido, as pessoas dão presença virtual e vão embora. E estão presentes, mas não estão. Então, é um artifício de qualquer banda, esquerda, direita, de meio, alguma coisa, de querer questionar
o voto naquele momento é pedir presença. Então o vereador tem que estar lá embaixo e falar: estou aqui presente. Qual é o lado ótimo nisso? Porque você só vê presente na plenária vereadores recém-chegados e da turma do PSOL e muitos poucos outros. Muitos poucos outros. Eu estou sempre lá, a Marina está sempre lá, a bancada do PSOL está sempre lá, alguns do PT estão sempre lá, e o pessoal mais da direita são alguns. Janaína Pascoal está sempre lá. Então você vê assim que eles não ficam na plenária. E qual é a justificativa? Eles estão no gabinete atendendo. Pode até ser. Eu prefiro investir o meu tempo na plenária para ouvir todos os discursos, coisa que ninguém faz, para saber o que está acontecendo. Entendeu? Você se informar, é ali que você faz. Outra coisa, é ali também que você faz política. É ali que você vai conversar com o vereador. Poxa, ver esse teu projeto, como é que é. Você, às vezes tem um projeto lindo, maravilhoso no texto, mas você vai a fundo, não é bem. E outro que você não está entendendo muito bem, você vai a fundo, é ótimo. Então, se você não se informa, você está lá, né? Então, eu não posso falar sobre os outros 54 vereadores, mas eu estou lá. Você está lá. E eu acho bom, sim, que o presencial seja uma coisa demandada, porque existe uma pressão da base do governo e do prefeito para derrubar isso. E aí fica menos republicano, no meu entender. Gostaria até de ouvir outros vereadores contestar comigo, mas eu acredito que o presencial é algo que eu sinto falta. Então, pelo que você está dizendo, mais para o final da tarde é que começa a ter mais movimento ali, é isso? E aí as coisas vão noite adentro, né? Quando são coisas importantes como ontem, né? Você tem um dia que só fica discurso, então não tem ninguém. Você fala para uma plenária vazia. Que é para gerar vídeo para as redes. E também para a TV. Porque quem quer, muitas vezes eu prefiro ouvir no online, porque o áudio é mais limpo. Ah, entendi. Porque quando você está lá e tem muita gente, fica todo mundo conversando e para mim, por exemplo, quando eu dou aula, se tem alguém conversando, eu abro a porta, pode ir embora. Você não é necessário aqui. E você não vai ter falta. Faça um favor, deixa eu conversar com todo mundo ouvindo. Eu venho desse tempo que quando um falava, o outro escutava. Hoje numa plenária é uma bagunça, ninguém está ouvindo ninguém. Quer dizer, eu quando estou lá estou ouvindo. Então, às vezes, até para você prestar atenção no que está sendo dito, é melhor você ver pela televisão ou mesmo pela internet. Olha que interessante isso, olha que doido isso, né? Mas eu prefiro estar lá. Eu prefiro estar lá, porque é lá que a gente faz a política, na hora do almoço, todo mundo junto, que a gente realmente consegue conversar, perguntar e trocar ideias. Poucos vereadores não se dão bem com todo mundo, mas eu particularmente me dou bem com todo mundo. Todo mundo gosta, a gente fala, são pessoas diferentes de mim, eventualmente, mas eu não tenho nenhum problema de conversar, de abraçar, de trocar ideia, de me expor e perguntar. E é mais ou menos assim. Quando sai disso daí, o pessoal sobe na plenária, às vezes você não reconhece a pessoa com quem você estava meia hora antes discutindo uma coisa séria. Ela incorpora um personagem ali e... Que não é o meu caso, né? Eu sou idêntica em todos os momentos. Mas não é todo mundo assim. Tá. Daí, porque o que eu ia dizer é o seguinte, que o cidadão e a cidadã, os eleitores aqui paulistanos, eles podem ir também, né? Tem um espaço para assistir o que está acontecendo. Tem. Para quem quiser ver pessoalmente. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez. E especialmente em projetos de lei que vocês têm opinião. Interessem-se. E isso é uma coisa que faz sim diferença. Se você tem um projeto de lei controverso e você está se posicionando ou para o A ou para o B, faz sim uma diferença em relação aos vereadores. Tanto é que muitos deles somem, não votam, não declaram seu voto, vão no voto pelo dedo lá, entendeu? E é importante. Isso que é a cidadania. É claro que você tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade, tem que conseguir entrar, que às vezes existe uma política de recenseamento, né? Nem sempre, cada dia um dia. Renata, eu queria falar com você sobre o caso do Instituto Butantan,
Esse é um bom caso da gente conversar. E eu até convido a você que está nos assistindo, tem uma entrevista no canal que foi feita com a Lucila Lacreta e a Renata Esteves, que são do Defenda São Paulo. Tem um corte específico sobre esse caso do Instituto Butantan. O projeto inicial era derrubar 6.000 e alguma coisa de árvores para construir uma nova indústria para a fabricação de vacinas, né? E aí, claro, se eu falo isso para vocês, vão falar, nossa, mas que maravilha, teremos mais vacinas. Não, pera um pouquinho. Só que aí tem 1000 poréns, né? É uma área residencial, tem que derrubar mais de 6.000 árvores e o Instituto Butantan tem uma área deles, próximo à rodovia Castelo Branco, ali próximo à Alphaville, onde é uma região que cabe perfeitamente uma indústria, né? Então você tem que mudar o zoneamento do Instituto Butantan para que você possa fazer uma indústria ali. E isso teve uma primeira votação agora e... Não, já tá? Já foi. Aprovou, né? Aprovou. Conta pra gente o que foi aprovado. Olha que incrível. É um projeto que veio do Executivo e exatamente como você falou, o Instituto Butantan colado ao USP, que é uma floresta. É uma floresta numa área residencial que sempre foi destinada à pesquisa e que vem lentamente já mudando as suas características. Chega esse projeto do Executivo com zero debate, em que a proposta era não só desmatar 6.000 árvores, mas mudar o plano diretor, aumentar o gabarito, né? O gabarito de construção e torná-lo todo industrial 2. Ou seja, você pode fazer barulho, você pode ter impacto ambiental, ou, assim, a festa total, sendo que em nenhum momento, por lei, eles deveriam ter exaurido todas as opções de serem em outro lugar. Então, chega tudo errado. Tudo errado. E todas as primeiras tentativas dessa base da Frente Parlamentar de Direito à Cidade Sustentável, que seria Nabil, Marina e eu, éramos... O Nabil é um pouco diferente, que ele já vinha negociando antes com o Instituto Butantan em função dele estar muito perto dessa questão de projeto de plano diretor. A resposta que a gente recebia, Regina, era assim: não, nós já temos 33 votos. Você pode votar a favor, contra, tanto faz. Nós já temos os votos. Então era assim, o tempo inteiro a gente questionando e o tempo inteiro, não adianta, a gente não vai negociar. Veio um substitutivo logo depois desse primeiro, que nós fizemos 2 audiências públicas em cima de um substitutivo que era ainda pior. Então já veio um projeto ruim e veio um projeto piorado, que o primeiro ainda não levava em consideração, o segundo aumentou o gabarito, ainda botou regiões industriais e pior, o parcelamento. Possibilidade de você, no futuro, além de desmatar, poder dividir em lotes. Um desastre total. Aí você tem 2 formas de trabalhar. Com não absoluto, não é zero. Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Ou negociar pelas bordas, e foi o que nós fizemos. Então nós conseguimos, dentro desse desastre ambiental, fazer com que, primeiro, não... Se você olha por cima o Butantan, você vai ver uma imensa área verde, um pouquinho mais ao sudoeste do que é o Instituto Butantan. Dentro dele já tem o biotério, que é onde se faz experimentos com animais vivos, tudo, que estava completamente irregular. Então, regularizou e proibiu todo e qualquer desmatamento dessa região de 5.000 árvores, com direito, sim, à substituição das exóticas por nativas de Mata Atlântica dentro de um estudo, mas no local. Fazer um manejo correto, né? Fazer um manejo correto no local. Então, essa área... E outra coisa que a gente conseguiu, que foi... Aí eu trago um mérito para as minhas assessorias, que é não poder partilhar. Então, não pode mais dividir. Outra coisa que a gente conseguiu tirar... Não, proibiu a divisão em lotes. O futuro possível de divisão em lotes. Porque quando a gente vinha para negociar, não, nós temos 33 votos, mas não vai partilhar. Então, se não vai partilhar, tira da possibilidade. A gente conseguiu tirar. Outra que a gente conseguiu tirar, o industrial 1 e 2 dessa área verde. Mas o biotério está lá.
né? Então você tem uma pequena área que virou industrial, continua industrial ali, porque já estava irregular, mas toda aquela área maior verde que constitui em 5 mil e tantas árvores não pode ser industrial e não pode partilhar. Essa foi a maior vitória que a gente conseguiu. Aonde que a gente teve que ceder? Porque você não consegue negociar em cima de todos os seus parâmetros. Aumento de um gabarito, não tanto como eles queriam, diminuiu a parte industrial onde já é ocupada. E sim, vai ser abatido pelo menos 1.100 árvores, que é muito dolorido você assinar isso. Eu realmente, é o tal negócio. A gente negociou, por isso que a gente votou. Mas a gente conseguiu trazer de um desastre absurdo para um desastre. Porque o certo teria sido sei lá, nunca um plano de mitigação, né, que vocês tiveram que fazer. Sobre isso até vou contar um pouco uma coisa que me incomoda nessa posição de vereadora. Eu já falo isso aí. Vamos primeiro finalizar. Então a gente conseguiu não partilhar, não ser industrial, não ter ruído. A gente conseguiu inclusive diminuir o ruído daquele que pode ser industrial, mitigação do ruído, ainda que a lei permita, a gente diminuiu o permitido. E sim, vai ser feito as vacinas num lugar que teria sido bem melhor qualquer outro, mas vai ser feito lá. E desde cara, o que a gente ouvia era: vocês são contra a vacina, que não é verdade, e nós temos 35 votos, pode esquecer. Então a gente conseguiu trabalhar o não absoluto, que é 0. Agora, qualquer voto, Regina, que você tem que explicar muito, já é complicado. Porque você tem que... Olha o tempo que eu estou explicando o que nós fizemos, né? Então, inclusive a Lucila é colega de turma do Mackenzie. É, colega de turma, minha grande parceira. E ela acompanhou essa aflição nossa. Então, voltando ao ponto, quando eu entro numa Câmara de Vereadores muito satisfeita e animada a trabalhar, eu imaginei que eu fosse estar fazendo projetos ruins serem bons, projetos bons serem ótimos, não péssimos sendo um pouquinho menos péssimo. Que é exatamente o caso do Butantã. Eu me sinto bastante orgulhosa de nós termos feito essa incidência, não partilhar. A mata de 5 mil árvores fica nativa, não pode mexer, tirar a possibilidade de ser industrial dessa zona de floresta urbana, que é uma coisa que o pessoal não está entendendo, a necessidade que a gente tem de não desmatar. E mitigamos os problemas. Ele ficou de péssimo, ficou de ruim para bom. O ideal seria não ter sido lá, com certeza. Mas a gente faz o possível e, nesse momento, o não, como foi da bancada do PSOL, ele só gera o 0. E nesse momento o 0 não seria o... Até porque estabelecemos, nesse momento, um padrão de negociação com o Executivo. Porque a gente ouviu o tempo inteiro, a gente não precisa negociar porque temos os votos. E a gente conseguiu mudar. Não foi fácil. Aí tem a participação, vou até dar créditos. Luna Zaratini, que é líder do PT, junto com Nabil, Marina Bragante da Rede e Renata Falzini, todo o seu gabinete. Nós realmente conseguimos melhorar. Você sabe que o assessor jurídico da Luna, em abril, ele me chamou, se apresentou e falou: conseguimos uma liminar. Eu, como assim? Conseguimos uma liminar do quê? Aí ele me mandou. Sem nem avisar, eles tomaram a iniciativa, eles foram lá, falaram entraram com um pedido de liminar para uma juíza e conseguiram e impediram no início que a churrascaria dentro do Parque da Água Branca, que foi aprovada como um evento temporário de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, mas é um restaurante, né? Eu não gosto de eufemismos. É um restaurante, é uma churrascaria. Tá lá, tá funcionando. Caiu a liminar. Essa inteligência jurídica sendo usada pro mal, eu, se fosse dessa área, ficaria bem triste. Bem triste, porque Todo mundo tem seu livre-arbítrio, né, Renata? E pode escolher o que vai fazer, né? Da necessidade da gente ser sustentável vai nos custar muito caro. E as pessoas sabem disso, né? E eles não têm amor aos filhos, aos netos. Porque, cara, o que vai sobrar? Não é salvar o planeta, é só a gente. O planeta vai dar uma tossida, a gente vai morrer e pronto, acabou. E a Terra se recupera muito bem sem nós. Sim. Nós somos a única espécie que destrói o próprio habitat, né? Nenhum bicho
irracional faz A isso. natureza talvez tenha errado em nos criar, né? E ao mesmo tempo, se você pensa, me perguntar, poxa, o que que você mais, assim, no termo regret, né? Se lamentaria? É a perda de toda a capacidade do ser humano, da nossa ciência, do nosso conhecimento. Quando você pensa, olha essa máquina de escrever aqui do nosso lado, olha que genialidade, olha esse microfone, olha esse copo, como é que faz isso? Olha toda a ciência, a gente coloca a gente lá na Lua, mas para quê? Mas olha que incrível, vai tudo para o espaço. Vai tudo para o espaço. E a capacidade de entender e manipular e trabalhar com toda uma natureza, né? Então as pessoas mais espiritualizadas falam em Deus, é sim, uma coisa poderosíssima que nós estamos aqui estragando com a nossa própria divina inteligência. Mas a gente não pode desistir de lutar para defender. Imagine, aos 72 anos de idade, na minha 10ª infância, sendo vereadora. Muita coragem, muita energia. Acho que vamos se inspirar. Que te dá essa energia também, né? Não é verdade? Para quem pedala entende. É isso. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas no fim tem tudo a ver, né? Essa sua experiência de tantos anos de redação e fazendo um pouco de tudo, inclusive, não sei se todos viram, mas o Ozzy Osbourne morreu recentemente, e aí a Mônica Bergamo te chamou e você contou a sua história com o Ozzy, né? Que você foi cobrir o Rock in Rio. Não, eu achei muito engraçado que você fala que eu até conheço alguns daquela equipe ali, aquela turma do fotojornalismo da Folha naquela época era bem machista, né? Você quase não tinha mulher ali, e aí te mandaram para cobrir o Rock in Rio, porque de certa forma era meio que uma roubada também, né? E você topava todas, né? E aí foi lá Renata Falzoni, conta essa experiência pra gente. Carol, em 85, né? Chega lá o Cordeiro, cara, você vai pro Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Falei, ótimo, o que é o Rock in Rio, né? Eu nem sabíamos o que era. Quando chega lá, foram 2 blocos de shows. E, de fato, foi porque eu não ia aquecer, porque não tinha nem hotel para nós. O que teria sido destinado para dormir era um trailer que ficava no sol, que a temperatura lá dentro era 48 graus centígrados, um absurdo. No Rio. Imagina, no Rio de Janeiro. Mas assim, maior aventura. O pai da minha filha é de 81, então ela tinha o quê? 4 aninhas. Ia fazer 4 anos. É carioca, então eu tinha onde cair no Rio de Janeiro, cair para dormir, levantar, acordar, e foi uma coisa incrível. E o Rock in Rio foi um rock na lama, pra você ter uma ideia. A gente chovia, ficava aquele piso cheio de lama, tudo, e a coisa acontecia ou no Copacabana Palace, que era onde ficavam hospedados as estrelas, as bandas, ou mesmo no Rock in Rio nas horas do show. Todas as estruturas que tinham de assessoria de imprensa, tudo não funcionavam, que eram barracões de madeira com uma camada assim de lama muito quente. Quem cobriu o Rock in Rio 1 se lembra e tem saudades. E aí, quando tinham poucos artistas, chamaram para eventos abertos com a imprensa. Nina Hagen foi uma, o Ozzy Osbourne, aquela Scorpions também, o Angus Young também. Nós tivemos um certo contato, mas era longe para ir, porque você conhece a dificuldade eu não tinha carro, não estava com moto, não estava com nada, era tudo na base da carona, dedo, vamos embora, pega ônibus e chega. Muito louco isso. E aí, o Ozzy, ele deu uma coletiva no Copa, e na hora da imprensa a pergunta era: você vai comer morcego, vai comer rato, vai comer... Vou, é só jogar que vou. Claro que não. Depois que eu fiquei sabendo, né, que tá nessa matéria da Mônica, contrato, né? que o Medina tinha contratado ele, você não vai comer bicho nenhum, mas ele, claro, fazia... E o mise-en-scène dele também, né? Claríssimo, né? E aí jogaram para ele 2 frangos, galinha, no palco, e ele pegava e tirava. E o pessoal vaiava, quero que você coma, tudo, etc e tal. E aí, uma dessas fotos eu mandei por telefoto para São Paulo. E foi publicada. E aí você vê o original, não sei se está na Mônica Bergamo, o original dessa foto que eu tenho até hoje, que foi a que eu passei por telefoto, e coloca Ozzy Osbourne,
muitas chato. vezes. No de chato, ele tá descontado do chato. Não depois. foi antes, foi no dia do 17 de janeiro de 85, mais ou menos, ou 19, sei lá. No Copacabana Palace, quando finalmente os fotógrafos tiveram chance, eles foram embora, porque o Ozzy não obedecia. E eu queria colocá-lo sentado no sofá para fazer uma foto séria, tudo. Ele não ficava, não consegui. Mas fiz as fotos. E a foto que foi publicada dele não é aquela que depois tá lá na Mônica, que é ele sentado ou fazendo uma careta no sofá. E aí, quando eu mando para São Paulo, eu falo assim: Ozzy Osbourne, ô chato. Porque imagina, Ninguém conseguiu fazer uma foto dele. Também, imagina, eu com um moleca querendo que todas as estrelas me obedecessem para poder fazer uma foto bonita, etc e tal. Mas o incrível foi que esse contato foi porque tinha foto dele pegando a galinha e saindo. E aí eles me perguntaram, eu falei assim, olha, foi mais interessante porque no dia seguinte a Rita Lee fez um show. No dia seguinte, no mesmo show, deve ter sido no dia seguinte, porque a Rita Lee abria para os estrangeiros, né? E ela fala, pô, vocês jogaram galinha para eles. Vocês deviam ter jogado preá, que é a comida do povo nordestino. E ela falou uma coisa assim e me espantou aquilo, porque é verdade, né? É a Rita Lee. É a Rita Lee, linda, maravilhosa. E aí foi interessante, porque a coisa escalou. E aí foi interessante também, porque o que eu fiz? Eu tive que encarar uma coisa que eu poucas vezes encaro na minha vida, que é pesado para mim, que é o meu arquivo. O meu arquivo análogo, que são as fotos que não estão digitalizadas, tudo, é algo que eu corro feito o diabo da cruz. E aí não só abrir... Quantos metros quadrados ocupa isso? Você quer saber? Vou te contar. Porque ele inclui 2,80 metros por 2,80 de altura e 80 centímetros de profundidade. Tá tudo lá, acumulado, bem guardado, mas eu não mexo. Tá lá, é um problema que a minha filha vai ter que... E tem todo o meu arquivo fotográfico, todo o meu arquivo videográfico, com todos os tipos de fita, desde beta, DV, e por aí. E é engraçado que de tudo aquilo você tem 2 gavetinhas que tá tudo digital. Que é muito mais tempo do que o outro. Não é mais tempo, mas são o quê? 15 anos e o resto tem 50, sei lá. Precisa de um arquivista, né? Mas não é só um arquivista. Mas é um dinheiro, é um projeto. É um projeto. E procurando coisas do Ozzy, achei ele a cores, achei, por exemplo, o Lula jogando bilhar. Assim, ele moço, novo, assim, sabe? Então tem coisas preciosíssimas que eu preciso botar uma equipe para mexer. Pode virar um livro, né? Um livro de fotolegenda seria muito interessante, porque eu tenho fotos de coisas incríveis, desde assim, o Jânio sendo maquiado para ser Jânio numa novela da Bandeirantes, então ele tá metade com o cabelo branco, metade com o cabelo preto, metade do bigode preto, metade do bigode branco, são coisas assim que tem uma história em cima de... Eu tô falando uma foto, né? Se você for ver lá, aí começa a olhar aquilo, e aí que eu reclamo muito da minha memória, mas... É incrível, que eu tô lá mexendo, eu já falei pro João Campos, que é neto do Miguel Arraes, falei, João, eu tenho fotos do teu avô, vou lá, acha a foto do avô, então eu fico contando lorota, que eu vou estar lá, a foto tá aqui, ó, eu tenho 2, tá aqui, ó, procurando acha. Mas são 2 coisas. Primeiro, você fica revolvendo o passado, e eu não sou de ficar revolvendo o passado, eu sou focada no futuro, vou me transferir com a experiência do passado. Nada que me magoe e tudo, mas eu não fico olhando para trás, indo para frente. E segundo, que é um trabalho de um arquivista que tem que ter dinheiro, tem que ter trabalho, e eu não quero estar muito perto, embora seja necessário, para dizer o que é o quê. E eu não tenho muita vontade de mergulhar nisso. Muito embora minha filha passe, pelo amor de Deus, mãe, me tira isso daqui. Porque ele sabe que não é lixo. E o que faz? Não é simples, né? Não. Eu tô vivendo isso com livros. Porque tem livros da minha mãe, aí tem os do meu irmão que faleceu, e aí tem os meus, e eu sei que eu preciso me desapegar um pouco, mas eu não consigo, aí não tem mais onde colocar. Enfim. As bibliotecas que aceitem, isso existe. Agora, por exemplo, o Instituto Unibancos, Moreira Salles, que aceita arquivos, tem que vir trabalhado. Do jeito que tá, é lixo. Sim. Entendeu? E não é lixo, mas é. Não, é uma joia. É uma joia. Assim, eu tenho desapego nisso, tadinho da minha filha. Essa sua experiência no jornalismo, eu imagino que tenha te ajudado muito nesse ambiente
ali da Câmara, né? É uma somatória, coisa de gente, de eu ser despachada, ser sempre igual, etc e tal. Eu tenho uma educação refinada, Regina. Então, assim, eu me sinto bem em qualquer ambiente. E também em ambientes que eu não fui criada para estar neles, porque a vida inteira. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez, assim, que até como falo, eu tinha ido pela Folha fazer uma foto de um feminicídio na periferia. E nesse mesmo dia, eu fui comer adoque defumado pela primeira vez na Casa da Manchete com o Bloco. Então eu olhei aquilo e eu tava com um sapato ainda sujo de terra e sangue. Olha que doido. No mesmo ambiente. Então, assim, eu tive esse privilégio de ter acesso a ambientes diversos e talvez por criação e por genética, sou uma pessoa que é aberta, sem... Não vou dizer que eu não tenho preconceitos, porque sempre a gente fica questionando todos os preconceitos que aparecem todo dia na cabeça, né? Poxa vida, mas será isso? Vamos ouvir outro lado? Vamos ouvir outro lado? Então, assim, eu sempre estou querendo ouvir e entender o outro lado, vivendo e tendo o privilégio de repente, estar com os donos do pedaço de qualquer lado, né? Que isso te dá segurança também, né? Então, não importa quem seja. Mas eu quero estar com quem manda naquele pedaço perto, não para poder me aliar, mas para poder entender e conversar e aprender. E aquela redação de 1980... Nossa, que delícia. Era uma delícia, mas também tinha muito machismo, né? Era calcada no machismo, né? A Você tem uma ideia? sociedade brasileira. O primeiro dia que eu trabalhei eu chego na Folha fazendo freelance pro Zé Trajano. Querido Zé Trajano me leva porque ele não tinha fotógrafa mulher para fotografar a Hortência, a Paula, nos seus vestiários, bastidores. E esse material que eu fiz logo que eu entrei na Folha me levou para Playboy. Então eu também fui, tipo assim, um paparazzi que não é paparazzi que rouba a foto, que tá lá no meio, tá lá, olha, eu tô fotografando, tudo bem, e de repente tá todo mundo entregando fotos, assim, mais intimistas, mas não agressivas, não invasoras. Sei. Então é uma coisa, eu me especializei muito nisso. Sem ser posada, né? Sem ser posada e sem ser deplorante. Entendeu? Sim. O estilo, nossa, era uma delícia, eu gostava muito. Eu tenho um material fotográfico, inclusive, que me levou para a capa da Vejinha em 88. Que foi disso. Essa capa? Foi porque eu fotografei o Chico Buarque pelado. Não sei se você sabe essa história. Não. Eu estava em Gramado e aí o Chico Buarque estava... a gente tinha o jogo de futebol dos artistas. Sei. E aí eu estava lá fotografando tudo. E aí veio... Lembra daquele... Eu não sei o nome dele, o gordinho da Gelol, que faz aquele anúncio não basta ser... tem que ser Gelol. Sei. Não basta ser... Agora eu não me lembro da frase. E aí falou assim, Renata, vem cá. O Chico Buarque tá no vestiário. Aí eu chego e tava lá o Chico Buarque saindo do vestiário lá pelado. Pô, pelado não, Renato. E essa foto compôs uma exposição fotográfica. Por isso que a gente acabou indo. Era uma exposição fotográfica que eu tirei muitas fotos intimistas, engraçadas, de uma elite de artistas e paulistanos de dinheiro. E a sociedade era diferente. Ela ia para um gallery da vida, que era uma boate e tudo, e posava. E a coletânea de fotos que eu tenho é muito engraçada. Engraçada, tão ingênua quanto engraçada. E aí ela foi para uma exposição e daí tinha o Chico pelado nessa foto, tudo, aí vai parar na Vejinha. E isso daí foi em junho de 88, uma coisa assim. Nessa mesma época, por exemplo, eu estava em 86, eu tinha ido para Serra Pelada com a Playboy. Até foi interessante que a Sol, que eu fui fotografar a Sol, que ela recentemente faleceu. Mas, em suma, essas experiências me deram muito traquejo de estar em qualquer situação e me virar. Tudo. Em 2020... Serra Pelada quase que eles me pegam, porque eu desci na cava, a mulher não descia na cava, mas eu desci na cava porque teve um acidente, que mataram vários garimpeiros, eu estava fotografando aquilo. E aí quiseram me dar um carinho, né? Me arrebentar lá embaixo. Aí eu consigo escapar pela escada que eles chamam de Adeus Mamãe, que é uma escada longa. E aí na hora que eu vou subir,
eu rapidamente consegui ter 3, 4 garimpeiros me defendendo dos outros que queriam arrancar minha máquina porque eu tinha fotografado o que eles não queriam, etc e tal. E na hora que eu ponho a mão na escada, o cara falou, não vai por essa escada que essa escada acaba no barranco. Imagina, eu era escaladora. Assim, com uma mão só, pá, 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 pá. Aí atravessei, subi outra, atravessei, saí, já a Polícia Federal me catou, me tirou da cidade porque eu ia ser linchada. E aí, depois de que uma semana eu volto, aí a Sol faz o show, tudo, e aí teve um forró. E um forró significa que toda mulher da cidade que estiver por lá tem que dançar. E aí eu fui lá dançar com o pessoal, dançar forró, e aí veio os caras, a gente. Por que eles me perseguiram? Porque falaram um boato de que eu seria da Companhia do Vale do Rio Doce, que queria tirar o garimpo dos garimpeiros. Tanto que até hoje eu tenho um cantil escrito o garimpo é nosso, o João garante, o João Figueiredo garante, aquilo, e me deram esse garimpo. Mas então, aí os caras dançando comigo, fazendo rodízio, tudo, fala, é o seguinte, nós não acreditamos que você não é da Vale do Rio Doce, mas nós te respeita pelo jeito que você subiu ao Deus Mamãe. Então, essas coisas realmente me dão um traquejo de chegar em qualquer lugar e conseguir... Sempre respeitando, né? Não é qualquer lugar, Claro, né? claro. Mas entender, né? Entender e buscar ser apadrinhada com quem vai te abençoar nesse local, né? Sim, mas de 1980 para 2025, esse ambiente da Câmara ainda é muito machista, né? Da Câmara, do jornalismo. Quando eu entrei na fotografia, que foi em 84, a primeira coisa que o Cordeiro, que era o nosso chefe, veio me mostrar é a consolidação de leis de trabalho, né, CLT, dizendo que mulher não podia trabalhar à noite. Falei, tá vendo? Você não pode ser jornalista, você não pode ser fotógrafo, porque a lei não te deixa trabalhar. Claro, ouvi um grande, vai passear, querida, tô aqui. E depois, quando eu já fazia muito laboratório fotográfico, nós tivemos um blackout, que foi parou o trem. Então começou um quebra-quebra na cidade. E a estação de trem era na frente da rodoviária, que era da família Frias. Frias e Caldeira, era um dos dois, né? Era inclusive um tijolinho com os ladrilhos e tudo. E aí eu fui fotografar aquilo. E quando eu volto, todos os jornalistas, não tinha mais laboratorista. E aí eu entro no laboratório, que é um lugar que só tinha homem, falei, só estou aqui, eu vou ajudar, e comecei a ampliar junto com eles tudo. E a partir daí, o laboratório era assim, os caras entravam e perguntavam, Renata, tá aqui? Tô aqui. Então já mudava E eu ficava ajudando, quando não tinha foto para fazer, eu ficava no laboratório ajudando a equipe. Para quem é de outra geração, ela tá falando isso porque é um espaço escuro, ninguém enxerga nada. Escuro. Só com aquela os caras luz falavam vermelha, né? porcaria. E aí eu entrava na onda e falava assim, vamos dar um mínimo de respeito. Mas os caras gostavam que eu entrava porque agilizava o trabalho. E eu manjava bem de ampliação. E aí, então, eu ganhei um status. A Renata é bem legal, ela fotografa igual a um homem. Ai, nem me fale. Mas assim, o ambiente na Câmara, tanto que foi agora inaugurada uma galeria lilás, que tem as fotos de todas as mulheres que já passaram pelaquela Câmara. A primeira foi em 48 e ela teve uma ação para ela não assumir. Ela foi eleita e teve uma ação para não assumir. Ela teve que entrar na base de liminares, MP, sei lá como, que ela teve que garantir legalmente, via advogados, o direito dela assumir na Câmara em 48. Olha que interessante. Está lá a Galeria Lilás, é interessante, porque essa é uma história que eu não conhecia. Eu também não sabia. Interessante. E agora você sempre pergunta, o nome dela é Abramovich, o sobrenome dela. Não, agora já não... Eu acho que era Abramovich, o sobrenome dela. Interessante essa galeria Lilás. Está lá, e ela é permanente. Estão lá fotos de todos nós lá. Nos representam. São 60 fotografias, 60 mulheres. Acho que são 60 fotos que estão lá. Queria voltar para os seus projetos. Tem um muito interessante também, que você quer que insiram novas informações no código de barras das embalagens dos produtos. Explica pra gente qual é o objetivo e quais são essas informações, né? Quando as pessoas me perguntam o que eu acho, né, que é o achismo do futebol, eu acho isso, eu acho aquilo, eu já respondo, eu não acho nada. Vamos aos dados e aos fatos. E políticas públicas sem dados, elas têm geralmente
que é a esmagadora maioria, elas ficam em retóricas e elas acabam sendo com viés políticos e sem efeito. Capítulo 1. Capítulo 2. A questão da reciclagem do lixo e do descarte de resíduos sólidos na cidade de São Paulo e no Brasil é um escândalo. Por mais que nós tenhamos planos nacionais de engenharia reversa, de reciclagem, eles não saem do papel e um dos grandes problemas é a falta de conhecimento do que se trata. Então, hoje mesmo a prefeitura está querendo fazer um incinerador em vez de colocar força em cima de minhocários, composteiras e reciclagem. É mais fácil você tocar fogo. E a gente não tem uma política de tratamento de resíduo sólido adequada e o que é difícil. Hoje nós temos no máximo, nem se sabe quantos por cento de real que é reciclado, mas não passa de 5, 6%. E isso é um chute, porque a gente não tem ideia dos dados. E não tem nem a coleta de reciclagem em São Paulo inteira, né? Também se questiona se essa coleta de reciclagem é reciclado, se está sendo feito, porque se mistura tudo, o município separa, vai lá no caminhão, mistura tudo, a gente não tem nem os métodos. E a gente tem falhas das políticas públicas e uma falha enorme também da população. E não temos dados. Então, esse é o nosso status no Brasil. E vai para o lixo uma enorme quantidade de coisas que têm sim valor. E a gente taca fogo e não está cuidando de bens preciosos. Aí, na USP, na Politécnica, na USP, tem um grupo chamado Recicla. E é incrível que um dos apoiadores financeiramente é uma pessoa chamada Atos Comolatti, que foi um colega meu de Dante Alighieri, que depois de trabalhar muito em cima da ideia de fazer um parque Minhocão, ele agora está muito forte em cima dessa proposta do Recicla, que é muito bem embasada pela USP, por esse Instituto Recicla da Universidade Politécnica. E olha que coisa genial. Quando você pega qualquer produto que você compra e que você emite uma nota fiscal, qualquer produto, ele tem lá o que? Um código de barra, que é algo internacional. Não existe o mesmo código de barra para dois produtos diferentes. Ele é o DNA do produto. É a digital, né? É a digital. E é um organismo internacional que faz isso, GSI, etc. e tal. Aí a ideia é muito simples, é que você insira neste código de barras os dois dados, que é embalagem e peso. E como isso é atrelado à nota fiscal paulista, a cidade de São Paulo consegue pelo menos saber quanto e o que. Quanto e o que pesa. Das embalagens que o município compra, é entregue por uma empresa, o município compra e a partir daí vira um problema, entre mil aspas, que poderia ser uma solução. Gerar dinheiro, das políticas públicas. Gerar emprego. Então, pelo menos a gente conseguindo fazer com que... Então, o PL, agora você pergunta, e é legítimo, mas isso não é uma coisa que tem que vir do governo federal? Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo uma incidência em cima que é do federal. Sim, mas se a gente consegue fazer com que essa lei valha para São Paulo, para a cidade de São Paulo, e seja cumprida, você vai ter uma incidência nacional. Vira um exemplo para o país seguir, né? Nenhum produto que está em São Paulo não está no resto do Brasil. Então, para se adequar em São Paulo, vai ter que entrar e inserir estes dados. Com isso, a gente consegue elaborar políticas públicas mais assertivas no sentido de engenharia reversa, reciclagem e tudo mais. Agora, a grande sacada é que a gente não criou uma lei. Nós estamos pegando uma lei que já existia, que é uma lei de tratamento de resíduo sólido, que foi aprovada, mas nunca foi aplicada. Então, nós também estamos mudando os prazos e as formas de tratamento de resíduo sólido com os prazos que estão sendo colocados lá, que já venceram. Então, nós estamos resgatando uma lei que morreu porque não foi cumprida e inserindo essa necessidade. Então, nesse momento, a gente tem que primeiro costurar com a Casa Civil, com a Prefeitura, no sentido de querer isso. E isso é uma grande necessidade, a gente fazer essa costura. Uma grande necessidade também da gente colocar isso para a população, entender que é uma coisa que também recai na população
a sua parte, sua participação, porque é muito fácil você falar assim, o lixeiro não levou embora, mas quem jogou? Por que não jogou? Então a gente tem meio assim, a culpa é minha, eu jogo em que eu quiser. E ninguém assumir a responsabilidade é minha, eu descarto da maneira correta. Né? Então, sabe essa coisa do carnaval? Joguei na rua porque não tinha lixeira? Leva pra casa. Você comprou, é teu. Comprou a embalagem, é sua. Eu Leva pra casa. recentemente troquei agora até a areia dos gatos, porque agora tem uma areia de milho, né? Que legal, me conte disso. É muito bacana, porque aí você separa o sólido, vai pra privada da descarga. Que legal. Né? E aí aquelas bolas que formam, que antes era uma areia que não é biodegradável nada, né? E que entope toda a canalização da cidade e tudo. Exato. Aí agora eu jogo aquela farinha ali, não tem cheiro, não tem nada, eu jogo no lixo comum, sem nenhum tipo de embalagem, eu jogo direto no lixo. Entendi. Agora, É mais caro? Não. Ok, ótimo. Isso daí que é um grande equilíbrio que a gente tem que conquistar. Sim. Quando a sustentabilidade tiver o mesmo custo, o mesmo preço, aí vale mais a pena a floresta em pé, a árvore em pé, né? Que é um grande desafio você fazer valer mais o sustentável. Seria muito bacana se em São Paulo a gente tivesse também, se eu não me engano, na Alemanha, aqueles supermercados que nada tem embalagem. Tudo a granel. Tudo a granel, exatamente. Delícia. E aí, claro, você tem aquela embalagem que você reutiliza ou você traz de casa alguma coisa, enfim. Tem que ter mudanças de marcos legais. Porque muitas coisas foram implementadas como segurança sanitária, Sim. Essas embalagens plásticas de cada... isso a gente vai ter que... primeiro ter uma bancada de vereador que entenda. Porque a pressão do consumo plástico, ela existe nos mínimos detalhes. O papel filme, né? Que é muito usado no alimento. Mas se a gente conseguisse eliminar o isopor, também já ajudaria muito, né? Porque os pratinhos de isopor para carne, presunto, né? Queijo que você compra fatiado. E essa questão do isopor é uma coisa que é incrível. Quando eu pedalei muito na China, anos 2008 e 2012. Em duas cidades diferentes. E você vê os catadores, que, aliás, eles se sentem fora do ambiente social. Eles se sentem pagando um crime que eles teriam feito em alguma outra geração. Então, eles não consideram aquele trabalho digno que é digno. É mesmo? É uma coisa muito estranha isso. É diferente. É outra cultura, né? Totalmente. E fazem coisas invejáveis, eu entendo. E aí, seguindo de bicicleta, vários catadores que se juntam numa praça, aí eles trocam o que cada um trouxe. E eu percebi que todo o isopor vai para um deles. E cata-se o isopor. Então, se cata o isopor, ele está trabalhando. Se ele está trabalhando, ele tem um retorno financeiro. Eu não sei se é um incentivo estatal no sentido de retirar, ou se ele consegue reciclar. Que teoricamente, se poderia você retratar, reciclar tudo. O custo que é o que vem. Agora, não é comigo de quem coloca no mercado que a gente tem que começar a correr atrás, né? Isso daqui não é comigo. Como não é com você? Você que vendeu, você que colocou e cadê a responsabilidade de todos? Né? Uma coisa que eu sinto, eu não sei se é só uma percepção minha, mas a minha geração passou por um processo de educação ambiental nas escolas que, claro, nem todo mundo absorveu, mas era a questão da ecologia, enfim, eram temas que a gente tratava em várias disciplinas, inclusive. E eu não sei o que aconteceu, que nas gerações agora do meu filho, né, quem tem 20 anos, ou mesmo quem tem menos, claro, tem escolas que tratam desses temas, mas banalizou o assunto. Eu não sei, a sensação que eu tenho é que a minha geração tinha uma preocupação muito maior com isso. E essa geração mais nova, como isso já é mais acessível, ficou comum. Então dá-se menos valor, sabe? A separação. E isso pode ter sido programado, né? É. Uma questão programada. Assim como eu comparo isso com a gente banalizar que na cidade de São Paulo, naturalizar que morrem 1.100 pessoas por ano atropeladas em sinistros de trânsito. Isso é banalizado, não comove. Não comove. E é uma coisa completamente programada. Né, que se você atira numa pessoa, você vai para cadeia. Se você atropela, foi um sinistro, um incidente, foi o cara aparecendo na tua frente. É culposo, não é doloso. E aí vai, né? O Código de Trânsito brasileiro não trata crime de trânsito como doloso.
É sempre culposo. Se atropela uma massa de pessoas, foi sem querer. E o que a gente vê o motorista fazendo com bicicleta No a trânsito como um sensação todo. que eu tenho é que aquela pessoa acha que ele tá num videogame, né? É bem por aí. Aliás, existe um debate muito grande com os grandes pilotos de drone de guerra, né? Que não são militares, não estão vendo quem eles estão matando. Então eles desumanizaram totalmente a arma deles, né? É. E estão matando, sem nenhum... Outro entrevistado que a Esses 5 gente... jornalistas que morreram foram um ataque de drone por uma pessoa que não está do lado de fora da guerra, não está sentindo o drama, né? ela aperta um botãozinho, assim. É. Assim, voltando ao que você está falando em relação a tua geração ainda foi educada. A minha... Não existia, né? Eu tive poucos problemas com professores, mas um deles foi na delegacia da escola, né, na diretoria, porque eu tinha que ficar ouvindo que os seres são irracionais, os cachorros são irracionais. Que falta, que ignorância, né? Que santa ignorância chamar um cachorro de irracional. É. Né? E hoje são considerados ser cientes, né? Não, e você vê toda... é complicado, assim, em todas as religiões que a gente tem aqui, eles não consideram os animais tão divinos quanto nós, né? A grande maioria das religiões. Né? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Imagina, cara, eu não atropelo uma formiga, meu. Assim, eu fico expulsando rato a gritos da minha casa. Vai morar longe, não venha pra cá. Eu não posso querer te matar. Eu tava falando ontem disso. Eu morei numa chácara em Mariporã, né? E depois, quando eu engravidei, eu vim para São Paulo. Então, o mato crescia mais. Não tinha o mesmo cuidado de estar morando lá. Levanto dormente, meu ex-marido tinha uma coral, que a gente não sabe se é falsa ou verdadeira, enroladinha, assim. Olá, e aí, na casa dela. Ficamos 3 horas brigando ali. Eu, não mata ele, eu vou matar. Não mata. Não mata, Exato. lógico que não. Ele pegou enxada e puff, né? Porque tinha filho pequeno. Mas não precisa. Chama alguém para tirar de ali. Ou tira, joga longe, né? Eu tirei uma jararacaçu, que era jararacaçu do meu sítio, e falei, pelo amor de Deus, não vai matar. E foi eu chamei os florestais lá. E eles pegaram com uma facilidade, cara. Incrível. Ela devia estar satisfeita porque ela não estava zero agressiva. E é um bichinho, uma jararacaçu, pode ser bem agressiva mesmo. Linda, 1 metro e tanto. E aí tem uma no meu sítio que mora lá, que de vez em quando eu vejo, que é uma caninana, que não tem problema algum. É linda, grande, linda. De vez em quando eu escuto ela. Eu já me deparei, porque a gente faz trilha, a gente se depara com algumas também, né? Lindas. No começo dá aquela... né? Você segura a respiração, né? Depois você para pra pensar, mas peraí, tem aquela de barriga verde, sabe? Esqueci o nome. Essa é linda, e essa não é venenosa também, né? Assim, eu sempre falava pra mim que eu não queria morrer antes de ver um gatão no mato, né? Eu já posso morrer. É? Já vi. Já vi. É lindo. Eu fui pro Pantanal 3 vezes. Pressa, olha pra você. Eu falei, você tá aí? Então até logo. Eles são lindos. Os gatões, assim, foi uma oncinha parda. Lindo. Nossa, que coisa linda. Eu morro de vontade de dar de cara com elas. Um dia você tem que se entregar pro mato. Eu já fiz trilha da onça e nada. Eu já fui Pantanal 2 vezes. Mas você pode ter certeza que elas estavam te olhando lá. Essa da trilha da onça, eu vi muitos olhinhos pra mim. Porque tava escurecendo. Não é lindo isso? Não é lindo? A gente estranha um pouco, a gente não tá acostumado, né? Mas se você começa a se ambientar, você vê que não é nada de... Não é nada pra ficar assustado. Delícia. Né? Renata, obrigada. Nossa, conversamos bastante nada ainda, né? Tem tudo para conversar ainda. Eu super agradeço, Regina, o convite e esse prazer da gente ter falado tantas coisas ásperas, né? Que política é uma coisa áspera, mas com tanta naturalidade. Vamos atrair mais e mais pessoas para entender, ouvir, se interessar. Vamos, e eu quero acompanhar todos esses projetos, saber em que pé que eles estão. Volto a fazer esse convite. Vamos à Câmara, vamos lá conhecer o espaço, ver como ele funciona, assistir às apresentações, às discussões, às votações, vamos cobrar esses vereadores. Nós vamos precisar de uma força grande num projeto de lei que está meio que paradinho, mas ele está ali, latente. Claro, o túnel vai voltar, temos que brigar. Marginal do Rio Pinheiros, voltando, eles querem asfaltar 7 quilômetros da orla.
Venham nos ajudar. Eles querem permeabilizar para ajudar nas enchentes, né? Aumentura de túneis, de tudo. Vários projetos que a gente vai precisar muito da comoção popular para nos ajudar. Porque se fica... Temos 33 votos até logo, mas coisas que estão nos planos de meta, que já nem passam mais por nós, vão acontecer e a gente vai precisar muito da opinião pública. Agora, no que toca à Câmara, que é uma coisa que eu peço que todos prestem atenção, que é a lei da cidade suja, que querem flexibilizar os anúncios pela cidade, e isso é algo que a gente tem que ter. Só vai brecar com a opinião pública. Isso tem que tirar de votação. Eu tô a par desse assunto, isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade e é uma coisa que só vai ser brecada com a opinião popular se posicionando. Em que pé que está hoje? Paradinho. Mas eles estão trabalhando. Tanto que recentemente na Câmara pretendeu-se que 4 vereadores fossem aos custos da Câmara para Nova York para estudar Times Square. Isso foi tirado, ia ser um decreto, mas estão trabalhando no sentido de fazer Times Square, sei lá, a gente tem que prestar atenção. E muito, muito mostrar para os jovens o que significa isso, porque eles não viveram a cidade suja. Né? Eles já pegaram a cidade limpa. Kassab, foi você que não pode ser flexibilizado. Implementou, não foi o Kassab? Que implementou a cidade limpa? Kassab, exatamente. Mas não foi alguma coisa fácil. Não foi fácil e as externalidades positivas são excelentes e a gente tende a esquecer. Porque acostuma, né? E a argumentação é que já está antigo, já está velho. Desculpe, nunca é antigo que a gente não pode comer muito açúcar, nunca é velho que a gente tem que tomar cuidado com os carboidratos, nunca é velho que os processados não são bons. Então não tem flexibilização nessas coisas que a gente sabe. Eu tô numa televisão, tem um anúncio, eu desligo. Eu tô na internet, tem um anúncio, eu desligo. Eu tô na rua, eu não tenho como me esquivar de um anúncio que não me interessa. Isso é algo que a gente não pode deixar voltar. Fora que cobre toda a beleza, né, do patrimônio da cidade. O é, de fato, deletério. 70% de uma ponte, de um viaduto, do municipal. É muita coisa. Então, quando eles propõem muito para depois conseguir algo. E aí, você pode até me questionar, mas Renata, você não acabou de falar que não é zero? Mas gente nesse só caso vai conseguir não dá. brecar com a sociedade civil. Porque nós não temos votos para brecar isso. E se a sociedade civil não pressionar por algo que a gente até hoje não entendeu a quem interessa, então eu já estou fazendo um apelo. Eu me solidarizo, mais um assunto. Tem muita coisa para a gente ficar de olho mesmo, né? Renata, mais uma vez, obrigada. E vamos com felicidade. Vamos continuar acompanhando. Se você gostou dessa entrevista, não esqueça de curtir, deixe seu comentário, siga o nosso canal e até a próxima.